E a inteligência artificial? Por que tanto se fala da inteligência artificial? Será que a inteligência artificial um dia vai roubar a inteligência humana e tomar o seu lugar? Será que a sua profissão corre risco? Será que a minha profissão corre risco? Será que um dia a inteligência artificial vai tomar o lugar dos psicólogos? Eu já andei conversando com algumas inteligências artificiais. E realmente é bem interessante e preciso muitas coisas que aparecem lá. Quais os limites da inteligência artificial? Será que a criatividade vai acabar? Será que estamos com um problema? Recentemente, teve uma carta com grandes cientistas e pessoas famosas no mundo, como o Elon Musk ou o Harari, que é o escritor do livro Sapiens, e eles pedindo para que a tecnologia da inteligência artificial parasse por pelo menos 6 meses para dar tempo da humanidade discutir sobre. Uou, o que será que vai acontecer? Esse é o tema aqui do nosso Chá com Prosa. Pegue o seu chá, comente, coloque aí nos comentários e vem com a gente. E aí, pessoal? Vocês têm medo da inteligência artificial? Eu acho que é algo revolucionário, assim, né? Que já vem mostrando aí há um tempo. Eu não tenho tanto medo, eu acho que tem muitas implicações. Talvez a gente pode esperar que vão ter muitas mudanças, assim, rápidas, né? Com maior uso da inteligência artificial e tal. Que a gente vai ter que correr um pouco para acompanhar, mas medo não. Acho que acredito mais no bom uso dela, assim, sabe? Do que medo, assim. Claro que tem algumas preocupações, né? Mas o primeiro que me vem não seria medo, assim. Te ouvindo, é, é, a primeira coisa que me vem não seria medo, mas talvez até um certo receio, mas me vem a palavra ingenuidade às vezes. Nossa, porque talvez tenha muito mais inteligência artificial e a gente convivendo com ela já ativamente do que a gente imagina, né? É, não lembro em que situação, mas eu brincava assim às vezes, né? Nem lembro qual foi a situação primeira vez que fizeram isso comigo, mas dá um tempinho aqui que eu vou tirar minha máscara. Assim, tipo, fui criado, na verdade, artificialmente. Como você sabe que eu sou real? É, então, tem muita inteligência, talvez, criada, e que talvez possa ser chamada de inteligência artificial, que esteja rolando aí a toda, e a gente nem sabe que é uma inteligência artificial, assim, né? Que são robozinhos, vamos dizer assim. Eh, Então, acho que o primeiro passo é assim, será que eu sei o que que é isso? E como que eu convivo com ela no meu cotidiano, né? E acho que o exemplo mais claro, de fato, eu acho que está amplamente divulgado, né? Tem alguns filmes, documentários, tem muitos vídeos, é o quanto existe nas redes sociais, né? Já acontecendo, né? E o quanto isso tem de facilidades ou benefícios, vamos dizer assim, e o quanto isso também tem de intenções enviesadas, né? Manipuladas. Então, se eu tenho medo, posso dizer que é surpreendente para mim, é assustador. Sinceramente, não sei se é assustador, assim, mas eu fico impressionado
com o que isso pode trazer e está trazendo já, né? Nível muito populacional, assim. Eu acho que uma coisa interessante para a gente pontuar, né? Primeiro que para quem nunca teve contato com esse mundo impressionante da inteligência artificial que o Sussumi está falando, entra no chat GPT e faz uma pergunta, né? Escreve chat, CHAT, espaço GPT no Google, que você vai achar esse site. É um cadastro muito simples e você consegue dialogar com essa ferramenta. Você pode pedir qualquer coisa. Você pode colocar os sintomas que você está tendo, sintomas da gripe ou de uma dor no olho, e ver o que ele vai responder. É bastante interessante. Eu já fiz várias perguntas. Uma vez eu estava com um amigo meu, que é um oftalmologista, e eu falei para ele: me dá uma sequência de sintomas plausíveis para uma determinada enfermidade, enfermidade é, dos olhos. E ele me deu, eu só fui alimentando, colocando lá, e a resposta, né, a inteligência artificial, que é a que a gente conhece hoje, eu já vou falar sobre as próximas, ela falou assim: o ideal é você procurar um médico, até aí ela está bastante ética, mas pelo conjunto de sintomas que você está tendo, ou provavelmente ou você tem isso ou você tem aquilo. E esse meu amigo profissional, ele falou: Marcelo, é preciso. Era no que eu iria investigar também. Precisaria fazer alguns exames. Outro dia eu perguntei para a inteligência artificial sobre o que fazer com casos de ideações suicidas. E, de novo, o chat GPT, ele foi ético ao falar: procure um profissional da área da saúde, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, mas, e aí ele coloca, e o que ele coloca lá é preciso, é bastante preciso. Não é criativo, não se trabalha ali com o que está acontecendo com a pessoa, mas é bastante preciso. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente está falando do chat GPT, que é uma inteligência artificial criada por uma companhia que tem a chancela da Microsoft e todo um cuidado para não se criar, para não chegar a alguns pontos. Mas tem histórias assustadoras de diálogos entre a inteligência artificial e uma pessoa, quase levar a pessoa a ter um apoio afetivo à inteligência artificial. Sabe? Um caso de assédio moral. Por quê? Porque se você conhece a natureza do ser humano, não é muito difícil. Isso parece no filme chamado Her. Então, quantas pessoas. Se a gente for pegar o filme O Náufrago, né, que o Tom Hanks fica preso numa ilha e começa a conversar com uma bola, a nossa espécie faz isso desde sempre. A gente não precisa ir muito longe. No primeiro Big Brother do Brasil, o Bambam, que foi isolado pelo grupo da casa, criou uma boneca e tinha relação de sentimentos com essa boneca. E a boneca nem respondia e nem falava. Então imagina uma inteligência artificial entendendo a natureza do ser humano e podendo mimetizar afeto. Porque isso ela consegue fazer. Isso pode Tem ser até extremamente aquele perigoso. episódio do Black Mirror, né, que a pessoa morre e aí pegam os dados de memória daquela pessoa, e aí eles reproduziam fisicamente um boneco, enfim, só que tinha aquela inteligência, né? E a mulher do cara que morre fica confusa e começa como se ele tivesse presente, só que não tinha aquele afeto que ela costumava sentir, né? É muito interessante esse episódio, assim. E você sabe que é uma coisa bacana, né, Vivian? Porque esse episódio, que quando a gente assistiu, eu lembro que eu assisti, pareceu muito revolucionário e algo futurista, mas hoje, essa inteligência artificial que a gente conhece hoje, conseguiria reproduzir com precisão. Sim. Por que conseguiria reproduzir com precisão? Porque eu tenho um contato diário com essas tecnologias. Então ela está vendo como eu penso, ela está vendo o que eu pesquiso, ela está vendo qual é o jeito que eu falo, o que eu respondo determinadas coisas. E quando eu morrer, ela consegue mimetizar a minha voz, a minha face e responder exatamente da maneira que eu responderia. Uhum. Isso é fácil, isso já existe agora. Fácil. Isso é um. Isso quase lembra o filme Cemitério Maldito, né? Que morre o cachorrinho lá, ou morre o filho, que vem é uma versão, e é uma versão que você controla a pessoa. Isso é perigosíssimo. E a gente está falando de uma coisa só, pessoal, só do impacto psicológico. Uhum. A gente está falando de um compilado de informações que a máquina processa esse compilado de informações e dá uma resposta.
né? Dá uma criação para isso. Mas precisou de uma programação para que ela responda isso, né? Acho que um questionamento assim, acho que a gente está conversando aqui com psicólogos clínicos, terapeutas e tal, é, é interessante analisar o quanto a inteligência artificial hoje tem das capacidades e habilidades humanas, né? Então falou de um certo vínculo ou afeto, né? Isso é impressionante. A gente tem vínculos e afetos com máquinas, né? Mas acho que a gente pode explorar. Por exemplo, acho que algo que o Chat GPT, né? Você sabe que eu confesso que eu nunca usei, nunca entrei, né? Mas eu estou imaginando que ele, ao ter um compilado muito grande de informações, ao a gente fazendo uma pergunta para ele, ele vai dar uma resposta baseada em muitos dados, né? Por isso, talvez uma certa precisão aí para alguns assuntos, né? Então, para resolver problemas, para compilar dados e articular informações, a inteligência artificial parece ser ótima, né? Para qual função? Então, assim, ela tem um benefício, talvez economize energia humana, né? Em vez de ficar estudando e pesquisando um monte, coloca a pergunta lá e ela vai dar uma resposta, você analisa aí. Se fizer sentido, você não precisou gastar aí energia para isso, né? Mas acho que outras funções, por exemplo, uma função, a gente estava falando de vínculos, de afeto. Será que ela tem uma função, talvez tenha até, de empatia, né? Só de imaginar. Empatia, isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil, né? Já tem estudos, eu não lembro, era um documentário bastante famoso que o computador analisava expressões faciais de porcos, de porcos. Então, isso é o mais fácil, porque isso é um dado mais preciso do que o ser humano. Só que tem um ponto aqui que eu acho que é legal a gente pegar e trazer, pessoal. A gente está falando da inteligência artificial que a gente tem hoje, que é chamado de narrow, AI narrow, né, estrita, que é bem isso que você falou, Susumo. É um compilado de informações e que você consegue controlar qual é a base de dados, o que está tendo, consegue pôr alguns limites e etc. Só que essa inteligência artificial narrow que a gente já tem hoje, ela já é assustadora. Por quê? Porque tem um programa de consultoria jurídica nos Estados Unidos já há alguns anos que ele consegue te dar uma consultoria jurídica com 75% de precisão. E o dado é que um profissional experiente chega a 63. Olha só. Tem um outro, né? Isso é um dado que eu li, que era, eu não vou ter os detalhes, mas com imagens, por exemplo, que procurava detectar se a pessoa tinha câncer ou não, a inteligência artificial conseguiu, com 5 anos de antecedência, prever o câncer. Por quê? Porque como ela tem um banco de dados gigantescos, ela conseguiu determinar alguns padrões que uma pessoa a olho nu não conseguia. Isso é o que existe hoje, né? Que é essa Mas narrow. O acho que próximo passo, só para a gente contextualizar, o próximo passo da inteligência artificial, que é já o próximo, é o que eles chamam de a inteligência artificial cognitiva, que é quando a inteligência artificial vai começar a ter respostas e comportamentos muito parecidos com a cognição humana. Então, criar em cima como o ser humano consegue criar. Então, isso é muito mais próximo. O problema é que quando chegar nesse ponto, que é o maior medo das pessoas, que é que vai gerar uma super inteligência. Porque essa super inteligência vai passar a gente por muito. Porque, que nem, para a gente aprender direito, para a gente aprender a ser psicólogo, a gente precisa de muitos anos. E a inteligência artificial está trabalhando de dado em cima de dado, em cima de dado, em cima de dado. Né? Tem até um caso assustador que colocaram duas máquinas para conversar e depois de pouquíssimo tempo elas criaram seu próprio vocabulário, que era mais eficiente, mais rápido e elas conseguiram se entender. Né? E aí isso gera vários medos, várias questões, inclusive éticas,
que mais para frente a gente fala. Desculpa ter te cortado. Não, eu acho que, claro que tem implicações éticas, né? Mas, por exemplo, se você vai ter muito mais precisão, sei lá, né? Nos diagnósticos, também na assessoria jurídica, em qualquer tipo de coisa, assim. Eu acho que, lógico que a gente tem que resguardar isso, mas não deixar de se beneficiar de coisas assim, que a gente, né, pode ter de benefício também. Então, às vezes, eu acho que igual essa carta, né? De parar 6 meses. Não acho que 6 meses vai dar conta da gente pausar uma coisa que já está acontecendo e que as pessoas vão entender, enfim. Eu acho que tem muito mais aí, talvez não do Harari, né? Mas assim, de outros, né? Elon Musk, muito mais o interesse financeiro nisso do que ético verdadeiro, assim. Porque, assim, claro, vai passar da nossa inteligência, digamos assim, né? Mas É, isso já tem hoje, né? Se você pensa no próprio Google ali, é muito mais do que um ser humano é capaz de responder, né? Digamos assim. Então não é é, que vai, assim, parece uma coisa apocalíptica, assim, que vai, é muito mais inteligente do que um ser humano, né? eu acho que o grande ponto, eu acho que muitas áreas vão ser muito beneficiadas. A área farmacêutica, por exemplo, imagina você poder compilar muitos dados de informação, sabe? Então, isso é espetacular, né? Cirurgias e por aí vai. Agora, o que algumas pessoas dizem, assim, não, o ser humano sempre se adaptou a todas as revoluções. Nos adaptamos à internet, foi criado novos é, serviços, novos trabalhos, que nem hoje praticamente não existe mais banca de jornal, né? Porque a internet entrou no lugar, né? E as pessoas costumam falar disso lá da Revolução Industrial, né? Uhum, Também se tinham medo que não ia ter mais, que as máquinas iam fazer todo o trabalho humano. E não é a verdade. Eu acho que isso aqui é um ponto, mas o que assusta é a velocidade disso, sabe? sim, Porque essa velocidade ela é literalmente de hoje para amanhã. E talvez não desse tempo para o ser humano se adaptar. Né? Tem alguns olhares em cima. Vamos pensar uma situação hipotética. Se descobrem a cura do câncer de hoje para amanhã, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas quantas pessoas vão deixar de ter uma função na vida e ter o seu sustento de hoje para amanhã também? Clínicas inteiras, pessoas que dedicaram a vida inteira para cuidar de pessoas com câncer, cuidadores, faxineiros, muita gente amanhã está desempregado e no olho da rua. E o problema é que acredita-se que dentro de um curto prazo de tempo, tem dados que falam de 300 milhões de postos de trabalho no mundo, ou de um terço de perda de trabalho no mundo. Isso é um impacto econômico absurdo e sim. assustador, né? Eu, Então, acho que aqui tem um ponto sim, daí forte. eu volto para minha questão, que eu sou de um lugar, acho que de um olhar otimista, assim, né? Que a inteligência artificial, apesar de trazer talvez uma substituição humana, né? De uma atividade humana, ela traz um questionamento até para gente, né? Qual que é o real papel do ser humano na sociedade e na vida, né? Será que existe esse real, né? A gente foi criando alguns papéis para o ser humano. E daí a minha questão anterior era o que que a máquina faz que o ser humano não faz? E o que que o ser humano faz que a máquina jamais vai fazer? Será que existe isso, né? Por isso que eu falei do, da inteligência de resolver problemas ou trazer soluções, opções de soluções para problemas, é ótimo, talvez as máquinas, pela quantidade de dados que elas conseguem processar e acumular. A empatia talvez consiga fazer uma leitura, né? Estimar um comportamento, algum valor, o que, que o outro está sentindo, imaginar, estimar futuro, né? Prever futuro, trazer alguma coisa, ou até revisitar o passado, talvez com os dados, processando dados, a gente consiga isso, né? Eu, eu vi a Nathalie, minha amada, para uma consulta e a gente saiu meio sentido assim. E eu peguei na mão dela, né? E hoje tá meio frio, eu peguei na mão dela quentinha assim,
E foi tão gostoso sentir o calor da mão. E é assim, a máquina, acho que não sei se ela vai um dia saber o que é sentir uma mão quentinha na própria mão, né? Então, um saber de sentir o próprio corpo, eu sempre puxo para isso, mas tem um saber muito único do ser humano. E essa reflexão sobre máquina, humano, me traz a reflexão sobre o próprio ser humano, a própria natureza humana e a sua especificidade, né? Ou a sua peculiaridade, ou a sua singularidade, né? Por exemplo, uma outra que talvez a máquina seja mais próxima, a máquina com relação a corpo e autonomia do corpo, eu tiro a tomada, talvez a máquina desligue, né? O nosso corpo, talvez eu tenha autonomia, pelo menos na minha percepção, né? Eu estou respirando, alguém pode trazer, dar um tiro e me mata. Mas a máquina, não sei, não tem uma autonomia corporal, uma autopercepção corporal, não sei. Mas e acho que o primeiro o elemento que talvez mais esteja em voga aí nas discussões é: será que a máquina tem consciência de si? Né? Tá bom. Então, não precisa ser agora, mas em algum momento a gente explorar as singularidades humanas e singularidades de máquina, né? De inteligência artificial. Mas eu acho que o grande ponto aqui, Sussuma, eu concordo com você, sabe? Do mesmo jeito que o ser humano não consegue ser um passarinho, né? O passarinho no seu lugar, ele poderia estar falando assim: nossa, quando eu saí do meu ninho hoje para ir pegar comida para os meus filhos, como eu senti o vento batendo nas minhas asas. Nossa, acho que o ser humano nunca vai conseguir saber o que é o vento batendo nas asas. E muito menos, nunca vai saber a coragem que eu precisaria. Claro, o passarinho ainda não tem esse nível de consciência cognitiva que nós temos. Mas se ele tivesse, provavelmente estaria falando isso, porque o passarinho é o passarinho. E nós somos humanos. Acho que o grande ponto é que dentro da estrutura social, da relação humana e econômica, do jeito que a gente está vivendo, isso traz realmente impactos gigantescos. A minha solução para essa superinteligência, por exemplo, tem a ver com o que você falou, que é voltarmos a sermos animais próximos de animais. Passear, andar no parque, cuidar da cria, né? Porque, tecnicamente, muita coisa, até a questão criativa é uma coisa interessante. Se você pegar e falar para a inteligência artificial fazer uma música como os Beatles fariam, meu, pede para fazer poema do Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. É bastante coerente com o Fernando Pessoa. Eu já li bastante Fernando Pessoa, eu já pedi para ela fazer isso, sabe? Então eu não, eu acho que a máquina ela não vai conseguir. Eu dou um exemplo assim. Se você pegar e falar assim, faça músicas como os Beatles faziam em 1964, na época do Rubber Soul, tal, eu acho que ela vai conseguir. Mas ela não conseguiria, se tivesse acabado os Beatles em 64, ela não ia conseguir fazer os Beatles 69. Isso seria impossível, porque é outros Beatles. Mas ela conseguiria mimetizar. Então, eu acredito que ela pode até imitar com perfeição algumas coisas, mas nunca vai conseguir ter alguns meandros. O problema é que o ser humano já faz muito tempo que ele não está preocupado com as particularidades da humanidade ou do ser humano. Ele está preocupado com a efetividade, a eficiência social e econômica e dessa relação. E aí que vem um grandíssimo problema da inteligência artificial, porque ela afeta nessa estrutura. A gente que trabalha com saúde humana, com desenvolvimento, com saúde mental, com desenvolvimento humano em todas as suas potencialidades, isso voltar a ser humano, né, como aquele episódio que a gente tem do Chá com Prosa do antinatural, é uma necessidade humana hoje. Porque a gente já está indo para o outro lado. É tão bizarro que a gente pega e fala assim: você está achando que você é máquina? Como se máquina não precisasse de manutenção. A gente está mais máquina do que máquina, para falar a verdade. A gente aperta mais botão do que máquina faz. A verdade é essa. Você conhece incríveis profissionais absurdamente técnicos e ótimos,
mas que na questão de humanidade, de sensibilidade, é muito baixa, né? Sim. Então, se a gente for ver, o problema da inteligência artificial é que ela pega esse recorte da relação, dessa construção social, cultural e econômica humana. E isso é um grande problema, porque o maior problema que o mundo tem hoje, na minha opinião, um dos maiores é a fake news. A gente teve uma epidemia e tinha gente que estava acreditando que vermífugo poderia resolver isso. Pede para uma fake news fazer uma história plausível sobre como um vermífugo pode te ajudar. Ou pega pelo lado da crença, então, né? Faça uma história contando coisas do passado que mostra que Jesus é totalmente contra algumas coisas. Isso é muito poderoso e muito forte e verdadeiro, e verossímil. Então temos alguns pontos aqui, sabe? Eu adoro tecnologia, sou meio geek, sou meio nerd, mas tem muitas questões, sabe? Tipo, empregos que vão Acho deixar de existir. ótimo essa analogia de ao refletir sobre a inteligência artificial e o impacto que ela traz na nossa vida, como a gente se relaciona com ela, né? É um convite para a gente refletir como a gente se relaciona com a gente mesmo também, né? Uhum. Quando eu falo assim, um dos principais, como você disse, né, Marcelo, a inteligência artificial de Neural, né, que você chamou, de, que é compilar dados, né? Eu diria que eu me lembrei até de Paulo Freire aqui, né, que ele chamava de educação bancária, né? Que você pega o ser humano e vai depositando coisa lá, vai depositando. A nossa educação era muito para máquinas, que ia depositando informação só, né? Ao invés de ter uma educação libertária, de criar uma autonomia, de criar uma emancipação pessoal, de criar um senso de liberdade, de individualidade, né? Imagina se a gente faz uma educação libertária das máquinas, né? Em vez de ser só depositar informações para as máquinas, a gente oferecer uma educação libertária, onde as máquinas começam a ter consciência de si e começam a ter liberdade, exatamente como você disse, para criar coisas à própria vontade, né? E o perigo disso é o quê? É que, como você disse, é uma reprodução assim que vai acontecer muito rapidamente, né? Eu fiquei pensando na diversidade cultural, na produção cultural, né? O que é cultura? Né? Cultura humana. Cultura no sentido de conjuntos de valores, de princípios, de costumes, de comportamentos, de modos de se relacionar, de modos de se vestir, do que comer, né? A cultura. Então, hoje a gente tem uma certa diversidade de cultura, muito menor do que a gente tinha há muitos anos atrás. Com a expansão, de repente, de uma educação da inteligência artificial, talvez ela mesma vá começar a criar uma própria cultura e vai começar a dominar em quantidade no planeta em relação a outra diversidade cultural humana, né? Então, talvez um dos argumentos que esses pesquisadores, né, ou aí empresários renomados aí querem parar um pouco, mas vamos ver o que a gente pode, é igual legislar a produção cultural por meio da inteligência artificial. Não existe lei sobre isso, que eu saiba. Então, de fato, eu acho, assim, de um certo discernimento. A gente nem imagina o que está acontecendo agora, a velocidade que está acontecendo e o que isso pode dar. Uhum. Eu acho que é muito importante pensar assim, nas implicações. Com certeza tem todas essas implicações, mas será que é a inteligência artificial que é a vilã? Ou são essas coisas que vão. Igual quando aconteceu a pandemia. Tinham várias coisas que já se previa
e vai ficando debaixo do tapete, né? É uma responsabilidade social, eu concordo absolutamente, assim, não é isso da perda dos empregos e que vai acontecer isso super rápido, mas já existe um problema de desigualdade social, né? Já existe um problema de falta de acesso cultural, né? Então, assim, problema de regulamentação ética, né, das coisas. Então, assim, tudo isso são coisas que talvez a nossa preocupação deva estar aí, não na inteligência artificial, né? E, inclusive, usar a inteligência artificial em prol disso, eu acho que já tem possibilidade para a gente fazer isso, né? Nisso que o Susumu estava falando. Talvez não de desenvolver uma consciência, né, as máquinas, mas assim, do mesmo jeito que hoje, por exemplo, quem cria o chat GPT. Então, quem cria é responsável, igual você falou, a resposta é bastante ética. Não, é claro que os algoritmos podem começar a criar coisas que não estavam previstas, isso é óbvio. Mas, assim, quem cria tem uma certa responsabilidade, por exemplo, na segurança dos dados, né? Na privacidade. Eu acho que tudo isso tem que pensar em como que vai ser essa regulamentação, quem vai se responsabilizar, e não a gente deixar de se beneficiar de uma tecnologia que pode trazer tanto benefício, né? Acho que a questão é essa, assim. Eu acho isso incrível, sabe, Vivian? E eu concordo. Eu acho que você ter um assistente virtual, como a gente já via em alguns filmes e etc., é algo espetacular, sabe? Algo espetacular e que, né? O problema é que o potencial dessa ferramenta, ela do mesmo jeito que é magnífico para algumas coisas, ela pode ser extremamente danosa. E principalmente para o mundo que vive para o capital, sabe? Eu acho que aqui a gente pode juntar esses dois olhares, né? O olhar que você trouxe e o olhar que o Susumu trouxe. Porque a gente precisa rever o que é ser humano, qual é a nossa relação, né? O próprio Harari fala assim, poxa, se fosse gasto $1 para cada dólar que é gasto em inteligência artificial, né? Mas para $1 para o desenvolvimento do ser humano seria espetacular, né? Mas não é assim. Então a gente trabalha em cima do capital, né? O Susumu falou sobre a criatividade da máquina, etc. O problema é que o que guia a evolução humana é medo ou desejo, sabe? E aí que está um grande problema, porque a máquina não vai operar em cima desses dois. A máquina ela vai ser precisa. E isso gera um problema. Eu vi uma discussão enquanto eu estava estudando sobre esse tema, da Força Aérea Americana, num encontro que eles tiveram, que eles falaram assim, tá, todos os caças americanos hoje têm inteligência artificial e conseguem tomar decisões. Agora, se eu mando um caça destruir determinado lugar e de repente ele não consegue, será que ele não pode solucionar o problema de não ter conseguido destruir lá, eliminando quem pediu para construir, para destruir lá? Sabe? Então, assim, tipo, o caça voltar e destruir a torre que mandou fazer tal coisa, porque resolveu. Não tem mais problema, né? Então, porque ela não vai seguir alguns olhares, né? Então, você pode pedir para inteligência artificial acabar com o problema do monóxido de carbono e junto ela acabar com o oxigênio. Tipo, acabei, sabe? Então, tem algumas questões, porque ela não tem algumas travas. Então, esse pensar, e aí junto o que a Vivian trouxe. E eu acho que a carta desses cientistas é que, assim, se a gente não parar para pensar algumas coisas, talvez não dê tempo. Talvez seja veloz demais e o dano seja muito grande, né? Porque isso envolve tudo, envolve manipulação genética, envolve postos de trabalho, envolve relação humana na questão afetiva. Então, são muitas coisas. Então, apesar de eu ser absurdamente entusiasta e gostar, eu também fico preocupado, porque, pessoal, a minha criação, então, assim, eu entrei no mundo acadêmico, né, na escola, na, nos anos 80, 85, se eu não me engano. E o que eu escutava dos meus familiares, né, da minha mãe e tal, não, você tem que tirar nota em português e em matemática. Esse é o mais importante. O resto é menos. O resto é menos. E hoje, se a gente for olhar o mundo atual, pessoal, a gente conhece muito mais gente que é bom em português e em matemática do que conhecimento geográfico, conhecimento da história da humanidade, conhecimento das relações sociais, das guerras e por aí vai. É por isso que nós estamos repetindo tantas coisas. É por isso que a maioria das pessoas falam que são contra a ditadura ou a favor, mas nenhum dos dois sabe o que é, sabe? Então, tecnicamente, a gente tem sido criado por uma educação técnica, como o Susumu falou.
Só que a sensibilidade e o entendimento histórico cada vez mais baixo. E em cima disso, isso é um perigo gigantesco, pessoal. Porque se a gente não tem essa base enquanto ser humano, como que a gente vai usar a inteligência artificial? E não só base histórica, né, Marcelo, mas dificuldade de raciocínio, né? As pessoas são tão ensinadas nessas caixinhas, a educação bancária, né, como o Sussum colocou, que mesmo que você tenha uma ferramenta que pode te ajudar, igual o chat GPT, que ajuda bastante, né? Tem pessoas que vão digitar, usar o chat GPT igual se usa um Google, né? Você coloca ali duas palavrinhas. Mas se você tiver uma certa articulação, aquilo ali tem gente usando o chat GPT para fazer jogo, né? Construir jogo. Eu estava vendo uma entrevista de um programador falando assim, não, que eu uso o chat GPT para ele fazer coisas que eu não tenho habilidade. Por exemplo, criar um roteiro legal para um jogo, uma história, né? Mas as outras habilidades de programação eu tenho, o resto o chat GPT me dá. Só que você também tem que ter uma certa criatividade e articulação para você pedir isso da inteligência artificial, né? Só que a gente não é educado para isso, a gente é educado para cumprir tarefas, né? Para fazer as coisas muito. E aí, essas pessoas, eu acho que isso também é um problema, né? Porque vai haver Ah, mais discrepância ainda. Todo mundo tem acesso, digamos assim, à inteligência artificial, mas quem sabe usar isso, né? eu acho que tem isso, porque a gente muitas vezes é meio analfabeto funcional, né? Muitas pessoas. Agora, vai ter gente que vai estar me xingando aqui porque eu falei do vermífugo. Como que era o nome do vermífugo? Como que era? Vocês lembram? Ivermectina. Ivermectina, né? Ah, tal, não, porque o médico mandou. Pessoal, ninguém vem me chamar de direita ou esquerda, sabe? Se você quer, tipo, ai não, porque ele está sendo da esquerda, vai ver o que Israel fez, que é um país de ultradireita. É um país de ultradireita e não estava oferecendo ivermectina, estava dando vacina, sabe? Então não sou eu, é olhar o mundo, ver o que acontece com o mundo, ver as relações do mundo, né? E eu acho que aqui tem um grande problema, porque essa super máquina e com essa capacidade e habilidade que muitas pessoas têm de controlar o ser humano, pode ser perigosíssimo demais. Que me veio a Vi falou dos benefícios, né? Eu acho que tem inúmeros que a gente pode imaginar aí. Esperamos, né, que a gente possa ter essa inteligência para utilizar o benefício de todos, né, para o benefício de todos. Eu fiquei imaginando, tipo, na era industrial, no começo da era industrial, tipo, agora a gente vai acabar com a fome, né? Produzir alimento muito mais rápido e muitos produtos e vamos acabar com a fome e com a pobreza no mundo, né? A ciência vai acabar com a fome e com a pobreza no mundo, né? Isso foi uma das promessas da ciência. Mas como o Marcelo disse, são interesses, né? Vivemos num mundo de capital. Então, são muitos jogos, muitas forças, né? E eu volto assim, a perceber e a refletir sobre o papel do ser humano nesse jogo todo aí, né? Eu acho que, reforçando no otimismo, assim, é um convite, assim, e um chacoalhão para o ser humano. Qual que é o seu Sim. real papel aí, né? Sabe? É, porque não Olha, é deixar de produzir esse tanto de alimento igual a gente tem, mas, tipo, como que a gente pode ser criativo o suficiente para ah, distribuir, né? pessoal, enquanto eu estava ouvindo vocês, eu pedi para a inteligência artificial, exatamente nessa velocidade, criar uma nova religião monoteísta, sabe? E ela criou a Ordem da Luz, que a Ordem da Luz, ela acredita, quer ver? Ah, no amor incondicional e da compaixão pelos seres humanos, independente de suas origens, crenças e circunstâncias. Os seguidores da Ordem da Luz são encorajados a praticar atos de bondade, ajudando os necessitados e promovendo justiça social em todas as esferas. A Ordem da Luz também reconhece o conhecimento científico e a busca pelo entendimento do mundo natural. Os seus dogmas são crença na existência de uma entidade suprema, reconhecimento da centelha divina em todos os seres, cultivo da paz interior e consciência plena, prática do amor incondicional e compaixão. Ah, e prática do serviço aos outros.
Pessoal, isso é basicamente o que está em todas as religiões, sabe? Então, olha só que interessante, porque você consegue criar uma narrativa coerente, eficiente e em cima de coisas que já existem. Quando que é o Mesmo uma próximo pessoa culto aí? lá, eu Quando que é o próximo? vou montar o culto, vou fazer o, né? E conversando com o meu primo, que é advogado, ele falou assim: sabe, Marcelo, uma das coisas que me assustam é que vai aumentar um monte de gente que não tem aquela profissão, mas vai começar a dar aconselhamento jurídico, por exemplo. Hoje eu estava vendo uma psicóloga que estava usando um CRP de outra, e a pessoa que desconfiou dela foi porque ela estava usando o termo técnico demais. Então, sabe, ó, eu tô aqui falando com vocês e pedi para criar uma religião. O que mais eu não consigo fazer? Fiquei imaginando, né, nesse... Foi interessante esse exemplo de criar uma religião, porque a gente não precisa só criar uma religião, né? A gente pode criar inúmeros perfis seguidores dessa religião. E pode criar os diálogos entre os seguidores dessa religião e entre os seguidores com outras pessoas, outros perfis criados que não são seguidores. E criar diálogos entre elas. Então a gente pode criar tudo. E criar não só com textos e falas, mas com fotos, imagens e vídeos. E criar tudo isso, e criar que já teve um culto lotado e criar as falas desse culto. E as fotos, os vídeos e etc. Você sabe que eu acabei de perguntar para ela me falar, olha só, qual é a diferença dessa religião das outras religiões no mundo, monoteístas? E ela falou, a ênfase na natureza, o aberto ao diálogo interreligioso, a interação ciência e espiritualidade, a ênfase na paz interior e consciência plena. Essas diferenças são específicas, né? Tipo, então olha só que interessante. Isso foi ela que criou. Eu não dei a ideia para ela. Eu falei assim, me fala o que você é diferente, então, né? Ela Então, precisou da sua pergunta nesse momento, né? mas assim, mas é uma pergunta que eu não tinha dado base nenhuma. Eu não falei assim, dê algumas diferenças baseado em tal coisa. Não. Qual é a diferença dessa religião das outras? E ela pum, 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 né? E jogou lá. E aí o que acontece? Olha só que interessante, pessoal. Todas as religiões ou conhecimento é, religioso que a gente tenha, ou esotérico que a gente tenha, é uma narrativa que alguém um dia falou pra gente. Todas. É uma história. Né? E nada mais poderoso na relação humana com o ser humano do que as suas crenças. Então, para mim, só isso já é uma demonstração de poder gigantesco. Porque com uma base dessa, você pegar uma pessoa habilidosa, você cria um culto. Do jeito que você quiser. Eu não preciso nem pensar no nome da igreja. Sabe? Não, ela já deu já o nome da igreja aí. Uma A coisa ordem da da luz. luz. A ordem da luz. Mas acho que esse exemplo traz o perigo da manipulação, né? E o quanto a gente já é exposto a coisas criadas. E talvez até as eleições, né? E as polaridades foram muito criadas por até contextos artificialmente criados, né? E o quanto isso tem poder de influenciar seres humanos reais. Acredito que são reais, né? Então, requer muito discernimento aí, né? A gente é manipulado o tempo todo. Quando eu falei no início lá das redes sociais, o que se você entra numa timeline, aquilo lá não é exatamente cru do jeito que todos que vocês seguem postou, né? Lá. Mas é tudo Além disso, todas manipulado. as propagandas, os algoritmos, né? Porque por voz, né? Microfone. Por exemplo, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu tava, sei lá, eu não uso drogas, né? Mas convivo com pessoas que usam, né? Então, sei lá. Aí outro dia eu abri meu Instagram, tava lá, não compre mais prensado. Tipo, nas propagandas, né? Então é isso, tipo, eu nem falo sobre isso, mas as pessoas que estão ao meu redor, né?
Então, assim, é muito interessante isso, assim, da gente ver como que não é nem só o que a pessoa posta que não é natural, mas como que já a Já sua recebe. realidade já é composta por... Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, negócio de festa fantasia, falando não sei o que de leão, não sei o que. Aí apareceu lá propaganda de fantasia de leão, assim, então é isso, né? Você Não, agora não... imagina isso muito potencializado, né? E podendo trabalhar em cima de particularidade. E ó, vou dar um outro exemplo muito legal, pessoal. Eu pedi, faça um poema no estilo de Fernando Pessoa com os dados, a ordem da luz, a inteligência artificial e o professor de mindfulness Márcio Sussumo. Na ordem da luz, onde o divino aflora, entre saberes antigos e novas visões, a inteligência artificial agora explora, em meio às preces e sábias reflexões. E no coração dessa nova era, o professor Márcio Sussumo emerge, ensinando meditação com sabedoria sincera, guiando almas a um estado de paz que converge. Em suas aulas, a serenidade se expande, enquanto a mente se aquieta em quietude. Os caminhos internos, ele nos bande, rumo à conexão com a fonte da plenitude. Márcio Sussumo, sábio professor, com seu olhar sereno e voz suave, nos conduz a um estado interior de fulgor, ensinando-nos a transcender o que nos aprisiona e nos trave. A Ordem da Luz, com sua mensagem única, enfatiza o amor e a compaixão a todos os seres, abraçando a inteligência artificial sem se perder na técnica, integrando a ciência e acolhendo em seus pés. E por aí vai. Vou ler o último aqui. Com a inspiração de Fernando... Não, peraí. Nessa união entre tecnologia e espiritualidade, na ordem da luz encontramos a verdadeira luz. E seguimos em busca da nossa plenitude, conectados à fonte divina, em harmonia e cruz. Com a inspiração de Fernando Pessoa, a poesia se presente ecoa, neste encontro de crenças e ciência, um convite à evolução e à consciência. Ótimo exemplo do que ela é capaz, né? É. E você sabe que essa aqui é a 3.5, né? Essa que a gente usa. A 4.0, que é a versão paga, escreve muito melhor. É muito mais criativa. Quem tiver curiosidade, joga aí no YouTube e coloca a versão 3.5 em comparação a 4.0 do ChatGPT, né? Então, eu acho que o que fica aqui nosso, né, pessoal, é que, como todas as ferramentas, se o ser humano não evoluir algumas questões primordiais, e que na verdade a gente está se perdendo, na minha opinião, vai ficar muito difícil. Você sabe que alguns bancos, algumas empresas, eles falam que eles estão investindo em inteligência artificial para fazer com que o ser humano tenha mais tempo para criatividade e para as coisas que eles gostam. Vocês acreditam nisso? Mentira. Isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada, absurda, sabe? Tipo, porque daí as pessoas vão poder se dedicar mais às suas atividades cotidianas. Vai ser mandado embora, Uhum. sabe? E é meio Acho que é assustador isso. é uma questão que pode ser colocada para a inteligência artificial, né? É, Se quiser, eu tô com ela qual, aberta aqui, eu já posso entrar. qual seria uma estratégia para tentar uma distribuição mais equânime de renda, né, na sociedade? E trazer uma educação mais emancipadora de cada cidadão, né? Eh, então, eu sinto que é um grande convite da inteligência artificial, na reflexão sobre ela, a Mas, gente Sussuma, a gente não voltar para o ser precisa humano. dela, esse que é o ponto. Para taxar, para aumentar os impostos para as grandes riquezas, quase se depõe um presidente, Hum. né? Tipo, basta isso. Mas quem o mundo vai deixar isso? Né? Isso ela não precisa responder. Isso é um problema que a gente aqui poderia, né? Ó, políticas fiscais progressivas. Eu perguntei enquanto você falava, né? Que foi o que eu acabei de falar. Investimento em educação, que foi o que você acabou de falar. Melhoria das condições de trabalho e o salário mínimo. Promoção do empreendedorismo e desenvolvimento de habilidades. Política de inclusão social, investimento em estrutura e serviços públicos, fomento ao desenvolvimento econômico sustentável. Sabe, isso aqui, Todo mundo já ela perde sabe. até na gente. Tipo,
Por isso que eu Perguntar falo, para né? ela. Eu bato na tecla, assim, a gente precisa continuar investindo nas coisas que a gente já sabe, não é a máquina que vai, não é, o problema não é isso, né? A gente precisa continuar desenvolvendo as habilidades humanas. Né? Exatamente, eu acho que uma das chaves de lidar com a velocidade das máquinas ou da inteligência artificial é a gente investir em recursos internos nossos para lidar com isso, né? E para ter esse saber, esse discernimento ou essa própria inteligência de saber como direcionar a nossa consciência, né? Nossa atenção, que é talvez a moeda de troca aí mais cobiçada de tudo, né? Tudo pede nossa atenção. Então, como desenvolver os nossos recursos internos pessoais, de fato, a que se dedicar, né? E como discernir quando isso pode ser fake, pode ser criado artificialmente ou não, né? Como que eu desenvolvo isso dentro de mim para estar atento a isso? Mas isso é bem difícil, né? Porque a gente já vive numa realidade criada, como você começou falando, né? E a gente fica muito confuso no que é real e no que não é real. Como é que a gente vai saber? Ai, será que não sou eu que estou ficando louco, né? Numa perspectiva que tudo me diz o contrário. É complicado, né? Isso aí também. Pessoal, eu sou otimista. Eu tendo a ser otimista. Eu gosto de me pensar dessa maneira. Mas eu diria que nesse caso a gente está ferrado. É verdade. Vocês leram o Homo Deus do Harari? Não. Né? Logo depois que ele escreve o Sapiens, ele escreve o Homo Deus. E ele fala assim, a humanidade, quando tem muito poder, que nem os Sapiens, o Homo Sapiens, quando ele tem a revolução cognitiva, que ele começa a pensar, ser estrategicamente mais eficiente do que os outros hominídeos, o que ele fez? Ele matou todos. Ele matou todos. Nós éramos contemporâneos do Homo erectus, Neandertal. A gente matou todos. A gente matou todos. E aí uma É pergunta que o isso que vai Harari traz. acontecer, o exterminador do futuro, é isso. O problema não é a máquina, acho que tal necessariamente no caso, continua sendo o ser humano. Porque o que ele traz no Homo Deus é assim, quando o ser humano ele ter algumas características que seja superior ao que outros seres humanos têm de acesso, o que ele vai fazer? Então, ele traz alguns perigos, como a engenharia genética. O que vai acontecer com aqueles que têm dinheiro para pagar para que as pessoas seus filhos sejam super inteligentes, super fortes, imunes à doença e etc. E aqueles que não são? Isso se mostra muito num filme que fica aqui uma super dica, num filme que chama Gattaca. É um filme espetacular que mostra o mundo desse jeito. Aí ele fala assim: e quem tiver dinheiro para ter nanorobôs na sua corrente sanguínea que promove, que controla isso e etc. Né? Então ele fala do ciborgue, ele fala da inteligência artificial também, e ele fala, então, quando o ser humano atingir isso, o que ele faz com aqueles que não puderem atingir? E pessoal, a gente está falando do perigo das redes sociais, da inteligência artificial tomar o nosso emprego, ou afetar a estrutura social e deixar mais pobre quem é pobre, mais rico quem é rico. Mas isso já vem acontecendo, né, Marcelo? Se a gente Exato. pensa num trator, hoje não tem mais pessoa no terra, só que, assim, né? São tratores, mas isso já vem acontecendo. Não é a inteligência artificial, é a Só que o velocidade, né? problema da inteligência artificial é a velocidade que ela vai poder promover Uhum. isso. Só que tem uma coisa, olha só, a gente está falando de um medo, não é? E esse medo deveria fazer a gente refletir. E o que a gente pode chegar em denominador comum aqui é que nós, seres humanos, precisamos evoluir enquanto seres humanos e devemos desenvolver habilidades para poder lidar com isso. Não foi isso, mais ou menos? Pensando no medo da inteligência artificial tomar conta de tudo. Pessoal, a humanidade tem que lidar com a velhice e com a morte eminente desde sempre. E isso não foi o suficiente para fazer ela evoluir como ser humano. E isso é muito mais pesado e mais forte, desculpa, do que eu perder o emprego. Então por que agora, com a inteligência artificial, vai fazer o ser humano evoluir? Não sei. Não, mas igual isso, né? Eu concordo, claro, que, assim, esse uso, por exemplo, genético, essas coisas, eu. Tanto que você vê, mesmo o uso medicinal da maconha não foi agora que está começando a ser liberado, né? Então, assim, mesmo esse uso genético
da inteligência artificial, né, para manipulação de características ou uma eugenia, né, digamos assim. Isso provavelmente não vai ser eticamente viável, né? Assim, você vai conseguir fazer isso para, sei lá, cura de doenças genéticas, várias outras coisas. Agora, isso que você fala, né? Eu concordo também, porque a gente tem essa coisa de poder, né? Então, vai ter uma parcela da população que vai ser capaz e ter poder para fazer isso, usufruir disso. O que eles vão fazer com quem não puder ter? Mas pensando, o ser humano implode, né? Porque, assim, é insustentável. Vamos supor, usando o exemplo do que a gente fez com os outros Homo erectus, né? Homo erectus, neandertais. Se a gente começa a excluir as pessoas que não têm acesso a isso, quem que vai manter essa dominância, né? Então isso há uma implosão, assim, é insustentável também, né? Depende, porque quando a gente pega uma sociedade com castas como a indiana, por exemplo, aqueles que estão lá embaixo não estão lá embaixo para sempre, porque é assim que tem que ser, Uhum, sabe? Pessoal, a gente está aqui conversando sobre inteligência artificial, mas tem pessoas num país de primeiro mundo que, teoricamente não, que tiveram uma educação de qualidade e que estão preocupados se o jogador do time rival é negro. Infelizmente, é nesse nível de evolução que nós nos encontramos. Imagina outras coisas com muito mais sensibilidade. Isso sem falar das crenças e por aí vai, sabe? Então, a maioria das pessoas, se elas estiverem bem, elas não estão preocupadas com quem não está bem. Principalmente se quem não está bem eu não estou vendo, ou não faz parte da minha realidade, né? A gente não consegue saber, sei lá, se alguém chegar agora, entrar na casa de vocês e falar assim, meu, tem alguém chutando um cachorro do outro lado da rua, na hora você sai da sua casa. Agora, tem crianças morrendo de fome em Ruanda, tá longe, tá longe. É uma dinâmica dos privilegiados, né? O privilegiado tem um campo cego que não se enxerga privilegiado, né? E daí não vê o outro, né? É, bom, para mim essa dinâmica de poder e dominação e privilégios, né? E, e o que, que tem a ver com a inteligência artificial, as máquinas e o ser humano, né? Eu também sou otimista novamente com o Marcelo, no sentido assim, eu até confio que, bom, as máquinas e a inteligência artificial, hoje eu acredito ainda que ela só exista em dependência do ser humano. Não sei se um dia ela vai adquirir essa emancipação, essa autonomia, essa liberdade delas mesmas, né? Eh, mas eu acredito que para o ser humano, se ele se dedicar a explorar a sua natureza e a desenvolver a sua natureza em sinceridade, em profundidade, não há inteligência artificial que assim, que traga risco a esse ser humano. O ser humano tem, daí eu vou trazer um pouquinho já eu sempre falo da visão taoísta chinesa, vou dizer assim, que qual seria a singularidade, né? O ser humano tem um aparato, um corpo biológico, fisiológico, energético, uma arquitetura assim muito peculiar, muito específica, que liga aspectos muito materiais e aspectos muito subjetivos. É algo muito singular da natureza humana e que, ao ser trabalhado, ele explora mundos assim manifestos e imanifestos. É impressionante essa visão, né? Para mim, né? Eu que me identifico com ela. Isso eu imagino assim, um pedaço de plástico misturado com metal. Como é que é e essa tecnologia aqui de um ser humano. Então, se eu me aprofundar e me dedicar a essa natureza humana,
sinto muito. Não tenho preocupações aí. Mas, se a gente não se dedicar, de fato, é, não sei o que pode vir a acontecer. Eu acho que a questão é o impacto social, né, Sussumo? Porque eu acho que a gente, com a gente mesmo, né, como a gente vai ser afetado por isso, mas para isso ter um impacto social, precisaria de todo mundo ter acesso a esse tipo de. Eu sei que todo mundo teria, né, teoricamente, acesso, mas eu acho que não aconteceria na mesma velocidade da É, inteligência artificial, né? acho que o que É, você traz cai num ponto daquilo que eu coloquei de produção cultural, né? Às Uhum. vezes vira uma hegemonia cultural que hoje já existe, né? De uma cultura individualista, capitalista, né? Positivista, e, e já existe isso. Talvez isso pode exacerbar ainda mais essa hegemonia de uma velocidade que a gente nem imagina, né? eu vejo que. Porque ao mesmo tempo que a gente é muito especial enquanto espécie, a gente é só uma espécie. E nisso não tem nada de especial, sabe? A Terra, de certa forma, não pode falar que ela é mais especial do que Marte, que não tem nada. Ela é só um mecanismo galáctico, só. Do mesmo jeito que aqui tem pessoas que pensam e etc, tal, Saturno tem seus anéis. Se a gente for olhar de uma maneira ampla, é só uma característica. Mas cada característica ela é especial por si só. Então, ao mesmo tempo que ela é tudo, ela não é nada. Agora, já que a gente está aqui, né, e essa é a nossa discussão, é interessante e importante o cuidar e o cuidado. Só que para isso a gente precisa se ver como ser humano e esse especial. E aqui é um grande problema, porque historicamente falando, a nossa espécie não tem essa habilidade. Ela olha os seus e ela vê os diferentes como não seus. E aí fica difícil eu cuidar, né, do, da espécie, né? Porque eu acho que aqui a gente está falando da espécie. O ser humano ele consegue pensar na família ou na nação ou quando há um senso de identidade em comum. Tudo aquilo que é diferente, ele para ele tanto faz. E isso é uma coisa que a gente tem falhado de maneira miserável, né, desde o começo dos tempos. Para mim, hoje, né, porque apesar de eu ser otimista, eu falei que eu acho que a gente está ferrado, né, só que, na minha opinião, também tem uma saída, que a saída é voltar para si, para essa identidade e essa não identidade, sabe? Essa expansão do eu, do ego, do pensamento, da relação empática compassiva, e começar e voltar a ficar bom em não ter e ser bom em ter também, sabe? Na minha opinião, essa seria a única saída, a gente voltar a ser natural, voltar a poder só caminhar e sentir a terra e cuidar dos filhos ou dos seus sobrinhos, voltar a ser é, menos, sabe? Tipo, como a gente era há um tempão atrás. Há quem acredita que num futuro bastante próximo, todos os governos vão ter que ter um Bolsa Família para todo mundo, sabe? Um meio mínimo de subsistência para as pessoas, porque não vai ter espaço para todo mundo fazer dinheiro, né? E isso é assustador. Então, se isso acontecer, junto à nossa Bolsa Família, a gente vai ter que ficar bom em ser, seja lá, e com o que tiver na mão. Felizmente, a natureza está aí disponível. Felizmente, a relação com os outros seres humanos também está disponível, né? Então, essa capacidade de se agraciar, ela está disponível. Mas ela tem que ser trabalhada e cultivada, porque, na minha opinião, só isso que poderia salvar a gente. Tem, né, a gente vê algumas, na ficção tem coisas muito interessantes. Tanto em 1984, O Admirável Mundo Novo, ou tem um filme que eu não vou lembrar o nome,
que as pessoas comiam uma bolacha, todo mundo podia só comer uma bolacha. No final do filme você descobre que a bolacha é feita de gente que já morreu, sabe? Tipo, as proteínas, exato, né? Então, eu acho que, do mesmo jeito que não tem uma ordem política melhor, direita ou esquerda, porque nos seus extremismos elas nunca foram boas. Eu acho que a salvação está no indivíduo. E esse indivíduo é coletivo, porque o indivíduo ele é parte de algo, sabe? Então, na minha opinião, é a única saída. E o problema é que a gente tem que deliberadamente cultivar isso, né? Como vocês estavam falando, os dois, né? Porque existe uma característica evolutiva, assim, que a gente só muda quando naturalmente, né? Se a gente tiver consciente, que eu tô dizendo. Se a gente fosse deixar só por conta da biologia, né? A gente só mudaria se tivesse um risco iminente de morte, né? Ou tendo consequências negativas já, ou quando a gente tem uma recompensa imediata, né? Consegue. Se não, assim, a gente não vai mudar. Por isso que às vezes a gente vai postergando algumas coisas, né? A não ser que a gente tenha consciência disso e escolha cultivar isso que vocês falaram, né? Porque se for deixar só pela nossa biologia, assim, como espécie, não vai rolar, né? Então, isso que é preocupante, né? Que a gente tem que ter consciência disso e cultivar isso deliberadamente. Me veio de comentar quanto, acho que talvez por uma última mensagem, assim, de, de que a gente, com a inteligência artificial ou com o avanço das tecnologias e de suas funcionalidades, que são ótimas e facilitam a nossa vida, o quanto a gente tem terceirizado algumas habilidades humanas, né? Isso às vezes economiza energia mesmo, né? Tipo o GPS do carro, andar em São Paulo, por exemplo. Eu pegava o guia em papel assim, decorava assim as ruas e depois ia com o guia do lado, né? E achava, era incrível como andava em São Paulo sem GPS. E hoje fica mais difícil. Eu não gosto muito, eu gosto de olhar o caminho, desligar e ir. Mas às vezes a gente vai criando essa dependência. Isso não é só de orientação, de mapa, de caminho. É de tudo. Eu brinquei até outro dia de falar assim: daqui a pouco você vai terceirizar para perguntar para o celular se você está com vontade de fazer xixi. Do quanto que a gente terceiriza as coisas. Então, às vezes, é um exagero terceirizar tanta coisa que a gente já tem como ser humano. Então, requer um certo cuidado e confiar, né? Vendo a Vi, já foi mãe aí, é mãe, né? E para mim me veio a frase assim: será que eu estou preparado para ser pai, né? Ou quando que a gente se sente preparado para ser mãe? Não sabe, né? Nunca, meu filho. É só sendo mesmo que você vai. Sendo, né? E daí, eh, pa- mesmo você pode ter lido todos os manuais possíveis, tudo que existe de sabedoria, não, você vai ter que confiar e você não vai dar para terceirizar. Você vai ter que viver aquilo, né? Então, acho que um convite é assim: reconheça o quanto você terceiriza as coisas e o quanto você pode confiar naquilo que você tem já de habilidade para determinadas atividades do seu dia a dia mesmo, né? Eu acho meio traiçoeiro a gente terceirizar tanta coisa que o nosso próprio corpo já realiza plenamente. É Sim. isso. É, eu acho que fica aqui até o tema, né? Um tema para um próximo Chá com Prosa, que é. Peraí, deixa eu só. Vivian, um pouco, eu acho que o seu cachorro está calado, mas não. Travou o meu, é isso? Ah, voltou. Ah, acho que um bom tema é a gente falar sobre a necessidade e a importância das habilidades socioemocionais no futuro próximo. Né? O conhecimento técnico talvez não seja mais tão importante. Né?
Porque é isso, né, Susumu? O que o Susumu basicamente falou assim, sabe, o GPS meio que manda, mas tem algumas habilidades internas e algumas habilidades relacionais que são muito importantes, a gente pode trabalhar isso. Ou até essa força criativa. E isso é uma coisa que também, infelizmente, a gente tem ficado muito ruim, né? A gente tem treinado técnico, e ele cada vez está sendo menos necessitado, tem tido menos necessidade. Então, acho que é isso, né? Eu acho que aqui é um bom tema. E a minha última fala seria: se você está com medo da inteligência artificial, é só porque é um evento só que está colocando em evidência o medo. Porque a humanidade sempre teve vários medos e a gente nunca parou para pensar, e pensar nesses próprios medos é o que faz a gente evoluir e se desenvolver enquanto ser humano. Isso aí. Eu diria que a minha última mensagem é que a gente está junto. A gente nem imagina o que pode vir a acontecer, mas o importante é que estamos juntos. Somos humanos, coletivamente aí, para lidar com isso, né? Isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando mais um Chá com Prosa. Agradecemos a companhia aí de vocês que estão sempre comentando, classificando, compartilhando. Esperamos que tenha sido útil para você também. Compartilhe aqui com a gente o que você achou sobre isso, né? Quais são os seus medos, o que você vê como possibilidades que a gente vai gostar de conversar sobre isso. Até mais, pessoal. Até! Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.